Olá, Tchanã! Tá no ar o fim de papo deste 1º de outubro, senhores. Outubro de 2024, terça-feira, aquele dia que normalmente, né, não tem rodadas, as coisas são meio. Mas não, quente. Temos a estreia nos bastidores. Vocês podem já conversar com ele aqui no chat de Patrick Mesquita, meu novo anjo da guarda, tricolino igual a minha mãe. Está preocupado porque eu tenho uma notícia de deixar São Paulino estranhando a notícia de hoje. Eu vou falar daqui a pouco, conversei agora. Desliguei o telefone e entrei no ar com Júlio Casares, presidente do São Paulo. A gente vai falar da apresentação do novo técnico mister do Flamengo, Felipe Luiz, que disse em coletiva que aprendeu tudo com Simeone, então vamos jogar pelo 1 a mentira. Falou que é tudo Flamengo, jogar para frente. Falou a língua da torcida deixou a torcida do Flamengo toda a covinha zon. Mas o evento que era para brilhar uma pessoa, né, do gosto da torcida do Flamengo também foi um evento político para eleição e para rebater esse imbróglio que parece não ter fim das semifinais da Copa do Brasil. Vou trazer os bastidores corintianos e vascaínos, e o Flamengo emitiu nota, se posicionou em relação à marcação da partida. Por enquanto, quietos estão as federações Carioca, Mineira, Galo e CBF. Todos esses assuntos. O Last Dance da Crefisa no Palmeiras, parece que é, hein? A Leila já abriu negociação com outro patrocinador. Falaremos disso e muito mais. Começo o programa dando as boas-vindas para o Renato, para a Miri Lacombe e para o Rosa, e já deixando a minha mãe preocupada. A notícia do dia é que, dada pela TV argentina TIC Sports, né, Torneios e Competências, de que Zubeldia teria acionado os seus advogados para sair do São Paulo e assinar com o Boca Juniors. A frase textual do Júlio Casares, que está entrando numa reunião importante do Conselho do São Paulo, que acontece hoje, a gente vai falar sobre isso, é a seguinte, abre aspas, eu não acredito, ponto, fecha aspas. Não aconteceu, negamos, ele não disse não. Ele disse que não acredita que isso possa acontecer. Renato, boa tarde. Queria que você já falasse do nosso Felipe Simeone. Deixa do jeito que estava o time do Tite, só muda a mentalidade, muda tudo, escala o Gabigol, ou fecha com quem está lá desde 2019 na estreia dele amanhã com tudo no Maracanã. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Mili. Boa tarde, Rosa. Eu antes queria voltar ao Casares. Com que tom ele disse esse não acredito? Porque isso é muito importante. Porque tem aquele não acredito de quem, na verdade, acredita e está decepcionado. E tem o não acredito do tipo, não, isso não vai acontecer, isso não é verdade. Não foi esse aí, não. Não foi esse último, não. Tende entre o primeiro e o segundo, assim, que você falou. Na verdade, o São Paulo anunciou essa votação importante de reestruturação financeira, captação de dinheiro, e ele quis dar mais importância para essa reunião do que para a notícia do Zubeldia. Repetindo, a notícia saiu numa TV argentina, o Zubeldia é argentino. Segundo a TV argentina, o São Paulo já sabia disso, já teria sido comunicado. Eu perguntei textualmente se o São Paulo tinha sido comunicado e a resposta foi, eu não acredito que isso vai acontecer. Então, estamos entre fui comunicado e não acredito que vai dar em nada, ou não acredito que isso vai acontecer, não posso acrescentar palavras à boca dele. Por isso que não é não. Não e ponto é tão bom de vez em quando, esse não reticências é preocupante. Dolores já está aqui preocupada, mandando mensagem dizendo que eu estou criando crise no São Paulo. A frase é de Júlio Casares. Vamos ao nosso Felipe Simeone, Renato. O que ele vai fazer amanhã? Então, muda tudo? Ou ele só falou o que vocês queriam ouvir? Não, a entrevista dele foi muito boa. Ele muito animado, os olhos brilhando. Ele com muita personalidade, dizendo que o Flamengo dele não vai ser no estilo Simeone, não vai ser no estilo Jesus, não vai ser de todos esses, ele diz que pegou um pouquinho, mas é o Flamengo do Felipe Luiz. Muito assertivo, assim, muito animado e convencido da sua própria capacidade. O que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha é porque eu e a maioria das pessoas que têm falado de Felipe Luiz tínhamos a impressão de que, olha, o Gabriel vai ser titular com ele, pelo menos no início. Afinal de contas, os dois são amicíssimos. Afinal de contas, o Flamengo não pode usar o Carlinhos. O Flamengo provavelmente vai querer usar o Bruno Henrique como dupla do Gabriel. Enfim. Mas hoje perguntaram isso textualmente a ele. Você é muito amigo do Gabriel, você
vai usá-lo como titular? Ou, por causa da má fase dele, você vai também mantê-lo no banco de reservas? A pergunta foi mais ou menos essa, e ele foi enigmático. Foi a única vez que ele foi enigmático. Ele disse assim, a escalação sai amanhã às 8h45 da noite. Ou seja, ele escondeu a escalação, o que me leva a crer que ele talvez não use o Gabriel de titular. Porque seria também, Marília, uma mensagem forte para a panela de 2019, que já não é mais uma panela, agora é uma caçarola, né? Afinal de contas, saiu praticamente todo mundo. Hoje em dia tem quem? Tem o Arrascaeta, tem o Gerson, o Bruno Henrique e o Gabriel. Um dos principais líderes da panela era o próprio Felipe Luiz. Felipe Luiz, Rafinha, Diego, Ribas, esses eram os grandes líderes da panela. Então, eu acho que ele quer mandar um recado para a caçarola, dizendo assim, olha, só vai jogar quem estiver bem. Se ele fizer isso, começando com o Gabriel no banco de reservas, o recado está bem dado. O Gabriel vai ficar pé da vida com ele. Ele, aliás, disse isso. Ele ia dirigir um time de amigos, mas que esses amigos precisavam saber que agora ele ia tratá-los como profissional. Seu amigo é uma coisa, o trabalho agora como treinador é outra. O fato de eu ser amigo da maioria não vai dizer que esses caras vão ter moleza. Pelo contrário, talvez alguns desses amigos fiquem muito chateados comigo. Então, eu estou muito curioso para ver essa escalação, porque eu acho que essa escalação vai dar um pouco o tom de quão duro será o Felipe Luiz no comando do Flamengo. Garantiu que vai ser um time extremamente ofensivo, extremamente reto, disse até que algumas vezes o estilo dele faz com que ele cometa erros na defesa, mas que ele não abre mão de ser um treinador ofensivo, propondo o jogo e tentando jogar no campo do adversário o tempo todo. Eu gostei da entrevista, eu gostei. Agora, não gostei do Marcos Braz, sempre o Marcos Braz, né? Quando perguntado, disse que o contrato dele vai até 2020, de final de 2025. Gente, o Flamengo não tem o direito de fazer isso. Isso é um absurdo, porque no ano que vem, e até o final de 2025, pode ser outro presidente. Aliás, eu diria que a chance é muito grande de ser outro presidente. Ou seja, eles estão contratando o treinador do próximo presidente. Acho isso um absurdo. A gente viu isso recentemente com o Mano, que também assinou um contrato de 3 anos, e aí, quando mudou a diretoria, mandaram o Mano embora, resultado, pagaram uma multa grande. Enfim, eu estou otimista com o Felipe Luiz. Eu acho o Felipe Luiz um cara muito inteligente, muito preparado, e acho que ele vai separar o joio do trigo ali na hora do amizade e treinador que quer que realmente os jogadores se empreguem e se entreguem. Vamos começar a ter uma ideia muito tênue, é importante que se diga, nesse jogo de amanhã com o Corinthians. Claro que ele não treinou nada, ele está dando um treino, deu um treino hoje de tarde. Mas, de qualquer maneira, de postura, eu acho que nós vamos começar a ter. Ô, Mili, eu achei que, né, falou a língua da torcida, falou a língua dos, entre aspas, eu brinco sempre com essa palavra aqui, convertidos, né, música para os ouvidos, vertical, eu sou Flamengo, não diria não para o Flamengo, aí já aparece lá todos os nãos que ele deu ultimamente, para a federação, para ser auxiliar do Dorival, para trabalhar fora, ele quis ficar no Flamengo. Essa coisa do contrato até o final de 2025 e a postura política na coletiva é que destoou de um evento que parece mesmo ter virado a chave de um time que estava melancólico. Estava tudo bem, até o Marcos Braz abrir a boca e aí começar um negócio que não tinha nada a ver com a apresentação do Felipe Luiz, na minha opinião. Sim. Boa noite, gente. Renato, Rosa, Marília, querida, boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. É isso mesmo, assim. O começo da entrevista foi também com os executivos falando, né, gente? Aí, quando eles começam a falar, eles falam assim, um grande treinador, virou treinador muito rapidamente pelo seu talento. Não fazia sentido ele não estar ali no Flamengo, né? Se ele é tão bom assim, por que ele só chegou agora? Então foi estranho. E aquela coisa, aquele linguajar meio enfadonho. Aí, finalmente, o Felipe começou a falar e a gente viu vida, né? É tão raro a gente ver vida hoje de um treinador falando. Fiquei pensando assim, quem que a gente vê falar com tanto amor, tanta paixão, sem querer esconder a alegria? Ele não estava se represando. Ele estava visivelmente feliz, honrado, orgulhoso de estar ali. E isso comunica com o torcedor e com a torcedora imediatamente. A gente não vê mais isso. Eu fiquei pensando também, depois do Jorge Jesus, quem passou pelo Flamengo, quem a gente viu dar entrevista desse jeito? Tipo, é uma honra para mim estar aqui.
Eu amo isso aqui, eu vou fazer o possível. Acho que o Ceni tentou, né, Mili? Lembra que ele até comparou as torcidas de Flamengo e São Sim, Paulo e ficou ruim com a torcida do São Paulo? Acho que ele tentou essa conexão, mas não verdade. conseguiu, né? Mas não o do Felipe conecta no coração mesmo, sabe? E eu acho que isso é raro hoje em dia. A gente não vê um treinador que fale com tanta empolgação. Tem nada de errado em você demonstrar emoção, se a emoção for uma coisa positiva, né? Como foi hoje. Então isso já me soou bastante bom, assim, sob o ponto de vista de quem é Flamengo, né? É uma rajada de bons ventos, me parece. Mas aí os executivos voltam a falar, né? Gente, que coisa enfadonha. Politiquices e politiquetes, como diria Machado de Assis, sabe? Tá muito chato. O futebol tá muito chato, tá muito chato. Quando eles abrem a boca, eu também, gente, assim, eu passei boa parte do meu dia hoje vendo a entrevista do Mário Bittencourt. Ele deu uma entrevista longa, presidente do Fluminense. Longa, longa, longa. Deve estar acontecendo no universo paralelo, ainda não acabou. E é isso. É isso. É um negócio. Verbos como performar são usados a fartar. A gente não se conecta com o que está acontecendo, não fala com a nossa alma, fala coisas assim que deixam o futebol muito, muito, muito chato, sabe, gente? Então, foi bom ver o Felipe Luiz. Embora eu não seja Flamengo, embora eu seja uma secadora do Flamengo, eu me emocionei muito com o Jorge Jesus. E hoje eu me emocionei também com o Felipe Luiz chegando e reconhecendo a grandeza do clube, mas também a importância dele estar ali. Falou sobre como ele se preparou para esse momento, que ele jamais diria não. Isso me chamou muito a atenção, ele falar o que o Renato destacou, vai ter gente aqui que vai ficar com raiva de mim. Ele falou isso, porque eu vou separar o amigo do treinador, né? Então, não sei, a gente fica mais curiosa ainda para ver a escalação de amanhã. Mas o Flamengo já entra renovado, né? Azar do Corinthians. Eu estava muito feliz com o Tite no comando nessa semifinal. Ô, Rosa, só para dizer que ele não foi totalmente enfadonho, a parte que ele disse que o Klopp ficou 4 anos sem ganhar a Libertadores, eu ri. Ele falou: se o Klopp ficou 4 anos sem ganhar a Libertadores, se eu fico 4 anos sem ganhar a Libertadores, vocês me jogam a cadeira, a câmera, sei lá o quê. Não falou morde a virilha, isso ele não falou. Falou só negócio de câmera e tal, mas essa parte eu ri, porque de fato o Klopp nunca ganhou uma Libertadores. Ô, Rosa, o Felipe Luiz traz para esse Flamengo esse clima que a arquibancada estava sentindo falta. É o suficiente? Dá para sair do jogo que o Flamengo estava jogando ontem, anteontem, para um jogo vertical? Ou preparação física, agora que muda também, isso é uma preocupação, né? Trocar o preparador físico em outubro não é exatamente trocar um pneu normal por um step. Não é porque o cara seja ruim, é porque o trabalho está no meio do caminho. Então, não é exatamente a mesma coisa de manutenção. Eu queria que você falasse se é o suficiente, se o problema era só o Tite, então. Boa noite, Marília. Boa noite, Renato. Boa noite, Mili. Olha, esse senhor aí que está aí de azul aí, ele já vinha cantando essa bola há muito tempo, que existia um clamor popular, a Flá TT, a Flá Presa, a Flá, qualquer hashtag que vocês colocam, já estavam implorando pro Felipe Luiz. Eu treinei e ia falar Davi Luiz, pro Felipe Luiz ser o treinador. Marília, sim, é o suficiente, porque já é o clamor popular, sabe? Então o Flamengo tem muito disso, né? De chegar num momento desse, quando tá tudo conspirando contra, arrumar um fato novo, que é a chegada do Felipe Luiz, e esse fato novo vai dar um ânimo, você vai ver como é que esses caras vão correr amanhã. Como é que esses caras parece que vai ser uma poção mágica que de repente, nossa, mas aí fica aquela pergunta, senhoras e senhores, que a gente acompanha desde que eu comecei em 1996 a cobrir futebol. Sempre faço essa pergunta para a boleirada. Jogador derruba técnico? Nenhum, mesmo aposentados, falam que derruba técnico. Mas eles sempre admitem que quando um técnico não está em boa fase, quando eles não concordam com o treinador, já é meio desconectado, já não tem mais aquela concentração, o jogador já vê que não dá para não dar aquele pique. E amanhã, pela broderagem que tem o Felipe Luiz, pelo esse momento, por o clamor popular da torcida, eles vão correr. Eles vão correr, independentemente de quem vai ser escalado, se o jogador vai ficar com um biquinho no banco de reservas, vocês vão ver outro Flamengo amanhã. Como a Mili salientou,
Se fosse o Flamengo do Tite, eu apostaria, como eu falei semana passada, a Marília ficou falando para mim assim, você não fala isso não! Eu achava que o Corinthians, na situação que estava semana passada, semana retrasada, o Corinthians era favorito. Agora vai ser um jogo legal, com um pequeno favoritismo para o Flamengo, por jogar em casa, pela torcida estar apoiando, para o Felipe Luiz prometendo que o time vai ser vertical e agressivo, e porque os jogadores vão estar mais motivados, mais à vontade, mais com frescor novo, porque eles sabem também que a chance de salvar a temporada é ganhando essa Copa do Brasil. Então a minha resposta, Maria, sim, é o outro Flamengo. Esqueça que a gente viu nos últimos, o quanto nós nos divertimos como secadores, como disse a Mili, nos últimos 2 meses, das últimas 2, 3 semanas, e agora vamos ver um Flamengo mais vertical, mais agressivo, porque o Felipe Luiz tem... Eu só fiquei surpreso também, como o Renato, eu não achava que eu tinha ouvido muito falar que era interino, mas de repente aí o jogo político, que o Renato sempre sabe bem, jogou essa carta para o Felipe Luiz, você vai ficar até final de 2025, vamos ver, mas para agora, para amanhã, sim, nós vamos ver outro Flamengo.